No ano 1218, os mongóis governavam com punho de ferro os territórios conquistados na China. Os chineses haviam pagado um preço alto por subestimar aqueles bárbaros das estepes e agora se viam obrigados a colaborar e servir aos seus novos soberanos. Os mongóis não davam muito valor para moedas e metais preciosos e logo perceberam que seria um desperdício acumular tais coisas. Com a ajuda de especialistas chineses, os mongóis aprenderam que o comércio era a melhor forma de fazer um reino prosperar. E assim, Gengis Khan decidiu fazer uso daquela grande quantidade de moedas saqueadas e passou a enviar emissários para reinos distantes como Coreia, Índia e Pérsia. A intenção era estabelecer rotas comerciais com outros reinos, enquanto mantinha suas investidas para conquistar toda a China e subjugar a dinastia Sung. Mas um grave incidente diplomático mudou para sempre os rumos da história. A Pérsia era comandada por um império muçulmano, chamado Khorásmia. Os emissários mongóis que foram enviados para obter acordos comerciais na região da Pérsia foram acusados de serem espiões e, portanto, foram executados. Tal ofensa não poderia ficar sem uma resposta à altura. E os mongóis partiram para confrontar os temíveis exércitos muçulmanos. No comando de 200 mil guerreiros, Gengis Khan avançou contra as grandes cidades da Pérsia. Os muçulmanos possuíam grandes exércitos que contavam com cavaleiros corajosos e bem treinados. Mas nem isso foi o suficiente para derrotar os mongóis, que lutavam como lobos enfurecidos. As cidades de Samarcanda e Bukhara foram sitiadas e totalmente devastadas pelos mongóis. A destruição foi tamanha que nem mesmo os animais foram poupados. Milhões de vidas humanas encontraram seu fim durante a invasão dos mongóis na Pérsia. Em 1220, o Império Khorásmio foi totalmente extinto e o mundo soube que jamais deveria subestimar os mongóis novamente. Os mongóis já haviam aprendido os benefícios de adicionar diferentes tipos de soldados em suas fileiras e por conta disso foi permitido que muitos guerreiros muçulmanos fizessem parte do exército mongol. Dentro deste gigantesco exército poderiam ser encontradas pessoas de diferentes etnias e culturas. Mongóis, chineses e árabes conviviam lado a lado nos acampamentos. Isso trouxe muitos benefícios para o desenvolvimento de novos laços entre os povos. Os mongóis eram incrivelmente tolerantes com as crenças religiosas e espirituais de outros povos, permitindo cultos e rituais de todos os tipos em seus acampamentos e cidades. A religião dos mongóis é conhecida como Tengriismo e se baseia na crença de uma divindade suprema chamada Tengri, que seria o próprio céu e, portanto, está acima de todas as coisas na Terra. O Tengriismo incorpora elementos xamânicos e o culto aos ancestrais, mas com o passar do tempo também passou a incluir elementos do budismo tibetano. Com a captura dos territórios persas, os mongóis tinham sob seu domínio boa parte da famosa Rota da Seda. A Rota da Seda ligava o comércio de diversas nações, sendo percorrida por caravanas vindas das mais distantes e exóticas terras, e por onde passava as mercadorias mais valiosas daquela época. Os mongóis não perdoavam ladrões, caçando implacavelmente aqueles que ousassem cometer crimes em seus territórios. Por conta disso, as estradas da Rota da Seda se tornaram cada vez mais seguras para os viajantes e mercadores, o que popularizou o termo Pax Mongólica, ou Paz Mongol. Ter o controle de tal fonte de riquezas seria imprescindível para o emergente Império Mongol, e com este pretexto, os mongóis partiram em direção à Europa, onde começariam a conquistar terras na Rússia e Ucrânia. Nada parecia ser capaz de impedir o avanço dos exércitos mongóis, que eram comandados por generais que tinham grande autonomia e autoridade para decidir os alvos e quando atacar. Os mongóis dividiam suas forças e atacavam múltiplos alvos ao mesmo tempo, eliminando assim qualquer chance dos inimigos enviarem reforços uns para os outros. Em 1227, o grande líder Gengis Khan faleceu de maneira abrupta, e sua morte trouxe uma onda de incerteza entre os mongóis, já que muitos líderes e generais acreditavam ser dignos de assumir o título de Khan dos Khans.
Gengis Khan foi sucedido por Ogedei, seu terceiro filho, que ficou encarregado de dar continuidade à expansão do Império Mongol. Os outros filhos e netos de Gengis Khan receberam o comando de territórios que ficariam conhecidos como Khanatos. Como era de se esperar de um filho de Gengis Khan, Ogedei provou ser um líder forte e, sob o seu comando, os mongóis concluíram a conquista do norte da China e dominaram a Coreia por completo. Ogedei conseguiu adentrar no território da poderosa dinastia Sung, o que deu início a uma guerra que duraria 40 anos pelo controle do sul da China. Seguindo o modelo de dividir e conquistar, os mongóis continuaram avançando em direção à Europa. Os mongóis contavam com a liderança de um dos maiores generais e estrategistas militares da história. Seu nome era Subidei. Ele havia servido muitos anos a Gengis Khan e agora servia ao seu filho Ogedei. Subidei era um homem de origem simples, mas graças aos seus méritos nos campos de batalha, conseguiu se elevar ao posto de grande general da nação mongol. E dizem que era até mesmo amigo pessoal de Gengis Khan. Subidei fez jus à sua fama e, juntamente com outros generais do exército mongol, liderou uma invasão contra a Rússia. Isso por si só já seria um ato de coragem, tendo em vista a vastidão do território russo e o histórico de terem guerreiros brutais. Mas Subidei não era um general comum, portanto suas táticas também não eram. Subidei invadiu a Rússia em pleno inverno, avançando contra as tropas em meio a temperaturas abaixo de zero. Esse feito só era possível graças à incrível resiliência dos guerreiros mongóis. Os russos lutaram bravamente, mas não foram capazes de impedir a poderosa máquina de guerra mongol. E em 1240, a grande cidade de Kiev foi tomada e saqueada. Polônia, Hungria e Romênia foram os próximos reinos a cair. E nem mesmo os cavaleiros europeus, veteranos das cruzadas, foram capazes de fazer frente aos arqueiros mongóis. Os demais países da Europa já se preparavam para a inevitável invasão e tentavam desesperadamente enviar emissários para negociar com os líderes mongóis. Mas, novamente, o Império Mongol sofreria um golpe inesperado. Em 1241, Ogedei Khan faleceu devido a problemas com o alcoolismo. E como ditava os costumes mongóis, todos os líderes da nação deveriam se reunir para eleger o novo soberano. Tal ocorrido poupou o restante da Europa de ser anexado pelo Império Mongol. A eleição seria presidida na capital do Império Mongol, a cidade de Karakorum, que fora construída na Mongólia. A morte de Ogedei trouxe à tona as ambições de muitos nobres da sociedade mongol. Nos anos seguintes, houve uma intensa sucessão de líderes que disputavam o direito ao título de Grande Khan. O Império Mongol já dava sérios sinais de instabilidade. Os anos se passavam e as desavenças entre os nobres mongóis continuavam a enfraquecer o império. Até que um dos netos de Gengis Khan, o famoso Kublai, venceu as tropas de seu irmão mais novo e reclamou para si o título de líder supremo da nação mongol. O império foi dividido em 4 grandes khanatos. Em 1271, a dinastia Yuan foi fundada por Kublai Khan e comandava os territórios da China e Coreia. Chagatai, o segundo filho de Gengis Khan, fundou seu próprio império no norte do Afeganistão, ao qual foi chamado de Khanato de Chagatai. O Khanato da Horda Dourada controlava grande parte dos territórios da Rússia e Hungria e foi fundado por Batu Khan. O Ilkhanato estava centrado na Pérsia e era comandado por Hulagu Khan. Kublai Khan concluiu a conquista dos últimos territórios chineses que resistiam à dominação mongol e se tornou o primeiro imperador estrangeiro a governar toda a China. Quando criança, Kublai foi educado nos costumes da corte chinesa. Logo ele se tornara um homem culto e apreciava luxos da vida civilizada, o que era visto como uma fraqueza por muitos líderes mongóis tradicionalistas. O reinado de Kublai Khan foi marcado por tumultos e intrigas políticas. Sua administração de territórios não estava rendendo bons frutos.
e revoltas surgiam com frequência em vários pontos do Império. Para tentar firmar sua posição como líder de uma nação guerreira, Kublai desejava conquistar novos territórios e voltou sua atenção para o Japão. Comparado com o Império Mongol, o Japão era um país pequeno e pobre e seria alvo fácil de ser conquistado. Fazendo uso de embarcações chinesas, os mongóis reuniram uma grande esquadra e zarparam rumo à costa japonesa, mas não contavam com uma mudança repentina no clima. Um forte tufão se abateu no mar do Japão e a esquadra mongol foi despedaçada. Os barcos viravam e se chocavam violentamente uns contra os outros, ocasionando a morte de milhares de guerreiros nas águas turbulentas. Os japoneses batizavam aqueles ventos fortes de kamikaze, o vento divino, pois tal ocorrido só poderia significar a intervenção divina para proteger o Japão de ser escravizado pelos mongóis. Em 1281, os mongóis cruzaram novamente o mar para atacar o Japão, mas desta vez a marinha japonesa estava preparada e conseguiu bloquear o avanço dos invasores. Os poucos barcos mongóis que conseguiram chegar às praias japonesas não tinham guerreiros suficientes para derrotar os samurais, que, inspirados pela necessidade de defender sua terra, lutavam com uma determinação brutal. O fracasso nas invasões do Japão foi um duro golpe para o reinado de Kublai. E assim, lentamente, o Império Mongol começou a se esfacelar. A falta de uma liderança organizada abriu espaço para revoltas e surgimento de novos reinos, que começaram a expulsar os mongóis das terras que antigamente lhes pertenciam. O Império Mongol durou oficialmente até o ano 1368, quando finalmente se dissolveu. Muitos mongóis retornaram para sua terra natal e retomaram sua vida nômade nas estepes. Até os dias de hoje, ainda existem povos tradicionais que levam uma vida simples nas estepes da Mongólia. Estes povos carregam com orgulho o sangue de seus ancestrais e preservam o legado do povo que um dia cobriu o sol com flechas e fez o mundo tremer sob os cascos de seus cavalos.